É sempre um grande prestígio ter você nessa aula. Nessa aula a gente vai falar de tipos de renda, mais as alternativas de renda ativa e passiva. No caso de renda ativa, como eu já falei na aula anterior, você precisa ocupar o seu tempo, ocupar a sua atenção, se dedicar naquele momento para gerar aquela renda. E na renda passiva, a renda é gerada independentemente da sua presença ou da sua atenção. Exemplo de renda passiva são royalties de livros, renda gerada por patente, renda gerada por vendas que não dependem de você, mas elas estão sendo executadas automaticamente. Também nós temos dividendos de ações, juros sobre capital próprio, rendimentos de investimentos em renda fixa e assim por diante. E na renda ativa, você tem os empregos, por exemplo. Como há uma diversidade muito grande de possibilidades, o que eu recomendo é que a sua fonte de renda principal ativa, enquanto ela for necessária, ela seja feita em algo que você tenha habilidade, que você tenha aptidão e que você tenha prazer em executar. E o mais importante, que você esteja aprendendo e crescendo. Porque o emprego, ele em si ele não vai ser muito útil, a menos que você esteja aprendendo alguma coisa. Se você estiver apenas trocando suas horas de vida por dinheiro, você está numa cilada, você está amarrado a uma situação que não é a melhor situação possível. E é claro que a maioria das pessoas vai entrar numa situação dessa sem o devido aviso, né? Sem se dar conta de que o tempo de vida dela é o mais importante. Então é por isso que você precisa gostar do que você está fazendo, você precisa se divertir com aquilo que você está fazendo, ou mesmo não se divertir no sentido de ser um momento alegre, mas que você sinta uma emoção positiva naquilo que você está fazendo. Você tenha prazer, de alguma maneira, no que você está fazendo. Então, não importa se você vai trabalhar como vendedor em uma loja de shopping, se você vai trabalhar como cozinheiro, como garçom, como diretor de alguma instituição, como gerente de uma repartição, não importa necessariamente a atividade. O mais importante que você precisa ter em mente é que você precisa ter prazer naquilo que você faz e você precisa também estar aprendendo alguma coisa. Procure o que aprender nesse trabalho. Seja relações pessoais, seja alguma técnica específica, mas procure aprender o máximo. E depois que você aprende aquilo tudo, que você é capaz de fazer isso sozinho, talvez seja o momento de você partir para um empreendimento próprio. Eu não estou recomendando que você deixe seu emprego e vá empreender, mas pode ser que esse seja também seu desejo e você consiga fazer isso depois de ter desenvolvido determinadas habilidades. Não há nenhum impedimento para que você chegue ao patamar de alguém que vai fazer um empreendimento e que esse empreendimento dê certo. Existem as estatísticas, você precisa se conscientizar disso, que no Brasil a maioria das empresas quebram depois de um ano, depois de 5 anos, quase todas que iniciaram em algum momento, elas não vão mais existir. Mas essas estatísticas, elas dizem muito mais sobre as pessoas que fizeram empreendimentos do que necessariamente da situação geral. É difícil, claro, mas tem gente fazendo, então você também pode fazer. Voltando aqui para as alternativas de renda ativa, além do emprego, que eu não tenho como saber qual seria o emprego que você poderia se inserir, você poderia também fazer outras atividades que gerariam renda e que dependeriam da sua atenção, como por exemplo, produzir um determinado produto para venda. Você poderia também, na área digital, fazer serviços digitais para outras pessoas. Tem muita gente que precisa de serviços digitais e às vezes não encontra alguém para fazer, ou então nem sabe que tem alguém que possa facilitar a vida dessa pessoa. E a grande ideia nesse caso
é isso, é facilitar a vida do outro. Você não está tentando empurrar alguma coisa para a pessoa, algum serviço que a pessoa não quer. Você está tentando facilitar a vida do outro. Infelizmente, muitas pessoas não vão entender isso e vão achar que você quer só vender o seu produto, o seu serviço de qualquer jeito. E não é essa a ideia, eu não recomendo isso. Você precisa gerar benefício para a pessoa. Você não vende produto, você não vende serviço, você vende benefício. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa pode ter uma rede social, pode querer fazer com que essa rede social cresça, pode querer estar presente lá, e ela não tem tempo de gerar conteúdo, não tem tempo de fazer vídeos curtos, não tem tempo de fazer banners, não tem tempo simplesmente de mexer com aquela rede social. Então o que é que você pode fazer? Você pode chegar para aquela pessoa e oferecer o seu serviço, que se chama aí de social media, que é onde você faz esses produtos e você entrega já a publicação pronta para a pessoa postar, ou então até mesmo você já tem esse acesso à conta da pessoa para fazer a publicação. Eu mesmo utilizei isso por algum tempo. Uma pessoa tinha acesso à minha conta e essa pessoa ficava publicando, fazendo postagens por mim. No caso, a pessoa nem tinha a minha senha. O que aconteceu é o seguinte: eu peguei o celular da pessoa, digitei os dados, coloquei a senha e acessei. E pronto, a pessoa ficou logada na minha conta e essa pessoa gerava conteúdo, fazia as frases, pegava o que tinha que pegar e fazia todas as publicações. Ela estava prestando um serviço para mim e eu pagava mensalmente para ela um determinado valor. Agora eu recomendo que nesse caso, se possível, sempre que possível, você peça o pagamento por porcentagem. Aí porcentagem de quê? Digamos que você esteja fazendo isso para uma loja. Você pode pedir porcentagem das vendas dos produtos que você está promovendo. Se for uma escola, você pode pedir de repente uma porcentagem das matrículas que vieram a partir dessa sua participação, dessas suas publicações. Então é sempre melhor você trocar o seu trabalho, o seu serviço em termos percentuais, em vez de você colocar um limite. Digamos, não, eu cobro tanto por mês, por tantas postagens. Ou seja, quando você faz isso, você está limitando ali, você está colocando um teto nos seus ganhos. E pode ser que a empresa fature muito mais com aquilo. E se depender do seu desempenho, pode ser que você recebendo por percentual, você ganhe muito mais do que o que você teria determinado ali naquele pacote fechado. Os vendedores de carros, os vendedores de produtos nos shoppings, eles ganham comissão e ganham um salário base. Mas no caso da internet, você nem precisa pedir ali um salário mínimo ou um determinado pagamento mínimo por um pacote, como eu vejo muita gente oferecendo produtos como pacotes, dizem até o número de seguidores que você pode comprar, é uma coisa assim terrível. Mas é muito melhor para você fazer essa cobrança percentual, principalmente se você estiver começando. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir mais segura no caso de pagar, porque ela não sabe se você vai dar resultado ou não. Ela está arriscando tanto quanto você e você vai dar o seu melhor naquele serviço para que a empresa realmente tenha resultados. E aí, com os resultados que você obteve, você vai receber o seu pagamento. Tem também as opções de você, se você desenvolver aí de repente uma habilidade para fazer publicações escritas, que são os copywriters, também é uma renda ativa, porque você precisa se dedicar na escrita do texto, você precisa se dedicar a colocar textos que sejam, no caso do copywriter, você precisa se dedicar, você precisa escrever. Se você for de repente fazer a manutenção de um site, alguma coisa assim, você vai precisar se dedicar também. Então tem muitas atividades na internet mesmo que você vai precisar gastar o seu tempo, dedicar a sua atenção para que você preste aquele serviço ou produto. E voltando aqui para o mundo concreto, saindo um pouco do mundo digital,
tem vários serviços que se pode prestar a pessoas de forma direta. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma determinada necessidade de organização, de agenda. Um exemplo muito comum são aulas particulares, que a pessoa pode pensar assim, mas eu não sou professor. Só que você não precisa ser necessariamente um professor para dar aula particular, um professor para dar aula particular. Você pode ajudar crianças a fazerem as tarefas de casa, as tarefas que elas levam para casa. E tem uma série de outros serviços que, se você começar a pesquisar serviços que eu posso prestar pessoalmente, você vai ver que tem uma lista enorme de serviços que você pode prestar pessoalmente para gerar essa renda ativa. Aí lembrando que essa renda ativa você está se dedicando, você está colocando sua atenção, seu tempo, então você está gastando ali o seu tempo de vida. E as opções de renda passiva, que são as mais interessantes e são as melhores que você deveria se preocupar com elas. A venda de produtos digitais é uma alternativa, mas ela não é fácil como muita gente diz por aí. Então é bom que você fique avisado de que não é uma coisa que você vai lá se cadastrar numa plataforma tal e imediatamente você vai começar a ganhar dinheiro. Essa é uma publicidade muito divulgada, muito comum de você ver anúncios em várias plataformas dizendo, eu ganhei tanto, ganhei X, ganhei isso, aquilo, outro, fazendo essa estratégia. A melhor estratégia para essas pessoas é simplesmente vender o curso que elas estão vendendo. Então elas realmente fazem muito dinheiro vendendo um curso. Por quê? É muito fácil você prometer riqueza às pessoas dizendo que você conseguiu o resultado tal e mandando a pessoa replicar lá o que você fez. Mas de cada 1000 pessoas, talvez 10 consigam os mesmos resultados ou resultados parecidos. Aí você pega os depoimentos dessas 10 pessoas e diz que valida o seu método. Então é muito fácil você vender um curso prometendo riqueza, principalmente porque as pessoas são muito ingênuas. A maioria das pessoas, elas têm pensamento mágico. Elas estão ainda na fase do pensamento mágico, achando que as coisas vão acontecer assim, num piscar de olhos, que é só imitar uma estratégia X que vai dar certo. Não é tão fácil como dizem, mas é uma alternativa. Você pode se cadastrar numa dessas plataformas e você pode escolher produtos que realmente são produtos bons. Não pegue qualquer produto. Tem muito produto aí que é um produto muito ruim e às vezes você, sem saber, você indica um produto que é péssimo e aí quem vai se queimar, né? Quem vai ter a imagem comprometida é você que indicou aquele produto. Agora tem como você indicar produtos sem que você apareça, que tem uma forma de você indicar produtos, que são esses produtos digitais, e até mesmo produtos físicos, de forma que você não apareça. Você pode fazer anúncios na internet com uma conta que não mostra você, que mostra só uma logo que você mesmo pode criar. Se você quiser, você pode gerar essa logo com inteligências artificiais, isso é muito fácil. E você pode promover um produto de forma totalmente anônima, mandando a pessoa para a plataforma que vai vender o produto para você. Tem várias plataformas que fazem isso. Eu não vou listar aqui o nome delas, porque isso seria uma propaganda gratuita e eu não faço propaganda gratuita. Então, você poderia se associar a essas plataformas e divulgar os produtos que aquela plataforma vende, ganhando uma comissão, como se você estivesse trabalhando numa loja também. Isso é mais ou menos, inicialmente você vai ter algum trabalho, então você vai dedicar algum tempo, mas depois que você coloca tudo para rodar automaticamente, você não tem mais trabalho com aquilo e as coisas vão se processar de maneira automática, virando uma renda passiva. Muita gente recomenda que você comece oferecendo para os amigos e para os parentes. No caso de uma situação dessa, de você se filiar a alguma plataforma ou se associar a alguma plataforma para vender os produtos e serviços daquela plataforma. Mas eu recomendo que você procure mecanismos em que você consiga colocar esse produto para pessoas estranhas, pessoas que nunca viram você, pessoas que não te conhecem. As pessoas podem até ter te visto pelas redes sociais, se for a sua vontade de aparecer, de estar presente nas redes sociais,
mas elas não necessariamente precisam seguir você e muito menos conhecer você pessoalmente. Por que eu recomendo isso? É por medo de você recomendar alguma coisa ruim? Não. É porque se você se acostumar a conseguir vendas com os seus amigos e os seus parentes, você vai ter muita dificuldade de escalar. Ou seja, você precisa de um negócio que tenha escala para poder gerar renda, uma renda que vai ser suficiente para cobrir todas as suas despesas e até melhorar o seu estilo de vida. Se você depender só dos amigos, dos parentes, das pessoas que te seguem, provavelmente essa renda nunca vai ser suficiente. Por isso que eu recomendo que você já comece tentando alcançar pessoas que não conhecem você, pessoas que estão fora do seu círculo de amizades, fora da sua família, porque assim você vai se sentir desafiado a conseguir. Quando você conseguir o seu primeiro cliente, aí você aprende o caminho das pedras, aí você vai e consegue o segundo, consegue o terceiro, e assim você cria um ciclo ali que vai permanecer gerando renda para você. Como você fez uma vez, vai ser mais fácil você fazer outra. Daí por que eu acredito que esses cursos que dizem que tem resultado imediato, eles não entregam realmente uma coisa desse tipo, como eles anunciam. Porque se você conseguir reunir 1000 pessoas, como eu já falei, e pedir para elas replicarem determinado procedimento, é possível, probabilisticamente, que 10 ou 30 delas consigam bons resultados. Aí me diga uma coisa, se você tiver 30 pessoas dessas 1000, tendo esses resultados, bons resultados, e elas dando depoimento, isso não reforça a ideia de que o método funciona? E a ideia que é passada é que o método vai funcionar para qualquer pessoa. E, no entanto, você não tem a informação de que 970 pessoas tentaram, fizeram exatamente o mesmo método, replicaram tudo exatamente igual, tudo que foi mandado, mas não tiveram resultado nenhum, só tiveram prejuízo. Isso acontece por quê? Por fatores normais, fatores que não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com algo sobrenatural, é simplesmente a probabilidade. 1000 pessoas aplicando o mesmo método, 10 a 30 delas vão ter algum resultado positivo e vão falar bem daquilo ali. É normal isso acontecer. O problema é usar somente esse pessoal como reforço da ideia de que o método é válido e fazer mais 1000 pessoas depois acreditarem que aquilo ali também funciona. Aí você pega mais 1000 pessoas que nunca viram. Isso é possível. Se você não tem hábito de usar o Google AdSense ou o Meta AdSense, por exemplo, você pode fazer com que o seu anúncio apareça somente para pessoas que nunca viram seu anúncio. Ou seja, você apresenta para 1000 pessoas, 10 dessas pessoas tiveram resultado com o seu método. Daí você pega o depoimento dessas 10, as 990 pessoas que tiveram resultado nenhum não vão falar nada, vão achar que a culpa é delas. Depois você apresenta o anúncio para outras 1000, ou seja, aquelas que nunca viram você. E aí essas outras 1000, por causa dessas 10, vão acreditar que funciona. Daí dessas novas 1000 pessoas, você vai ter mais ali 10, 15, 20 pessoas que conseguiram, e você usa de novo essas pessoas como depoimento, os depoimentos dela. Daí você fica criando a ideia de que todo mundo que tenta aquele método, todo mundo que segue aquela receita de bolo, vai ter os mesmos resultados. E convenhamos que, só sendo muito ingênuo para acreditar, só se a pessoa realmente não entender nada de probabilidade, não entender nada de economia, ela vai acreditar naquilo. Mas enfim, se você procurar opções de renda ativa, renda passiva, uma delas é essa da renda passiva, de você vender produtos e serviços como afiliado, ou você mesmo ter um produto e deixar que outras pessoas vendam para você, que também isso é possível. Você pode criar produtos digitais como planilha, um programa de computador, um e-book, um curso até, e aí você pode pensar, mas como é que eu vou dar um curso se eu não sei fazer nada? Olha só, muita gente, você pode sempre pensar no efeito de cauda longa. O efeito de cauda longa é um fenômeno que acontece, que vai fazer com que coisas que para o grande público não fariam sentido, vamos pensar aqui no filme, para o grande público ele não é um blockbuster, ele não vai fazer sentido, as pessoas não vão se mover para ir até o cinema para assistir. No entanto,
uma multidão, entre aspas, assiste esse filme através de um sistema de streaming, como o Netflix, como o Amazon Prime, Prime Videos. Por quê? Porque é o efeito cauda longa. Tem tanta gente ali, com tantos gostos diferentes, que ela acaba encontrando aquele filme que aquela pessoa específica vai gostar daquele filme. É o efeito cauda longa. Então, qualquer coisa que você saiba fazer, provavelmente, no meio dessa multidão de pessoas que tem na internet, uma outra multidão, uma subconjunto dessa multidão, vai querer o seu produto, vai comprar o seu produto, vai pagar por ele. Aí vem questões como precificação e outras coisas que já fogem um pouco do escopo dessa aula. O importante é que você fique atento na sua gestão de tempo, para que você faça atividades que façam sentido para você, que você gere renda e tenha tempo para pensar nessas estratégias para gerar rendas passivas. As rendas passivas por meio de vendas são as mais acessíveis e são as que você pode implementar de imediato. As outras rendas passivas, vindas de investimentos, elas são mais complicadas e às vezes levam mais tempo para gerar um resultado substancial. Então, se os seus recursos ainda são pequenos, você pode focar nessa estratégia de vendas pela internet para gerar tanto renda ativa quanto renda passiva. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até a próxima aula.